aqui na sala e também os que estão online. Vou fazer um pedido, antes de começar, para que todos que estiverem online, que fechem os microfones para que possamos ter a tranquilidade de nos ouvirmos e falarmos sem o pessoal ser atrapalhado. Muito bem, gente. É com muita alegria que o 5RS Debate, projeto do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, promove, na manhã desse sábado, 2 de setembro, o encontro de dois grandes cientistas para abordar um tema de extrema importância para o nosso mundo e das gerações futuras. Os eventos climáticos extremos, cada mais impactantes e evidentes. Secas prolongadas, chuvas torrenciais e ondas de calor apresentavam uma ocorrência muito menor do que vemos hoje, afetando o meio ambiente, nossa saúde, economias e sociedade como um todo. A ciência desempenha um papel fundamental na compreensão destes eventos e no desenvolvimento de estratégias para mitigar seus impactos. O 5RS Debate, realizado anualmente pelo sindicato desde 2014, tem essa proposta: aprofundar as discussões e promover a ampliação do conhecimento de professores e da sociedade em geral sobre temas educacionais, sociais, ambientais e políticos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui em nossa sala presencial e em nossa sala virtual. Antes de compor a mesa, eu vou convidar todos e todas para assistirmos o nosso vídeo institucional que homenageia os 85 anos do 5RS. Uma trajetória feita de muitas lutas, defesa dos direitos e boas condições de trabalho das professoras e dos professores e, principalmente, pela qualidade, luta pela qualidade de uma boa educação do ensino privado do Rio Grande do Sul. 85 anos foram completados em maio desse ano. O 5RS, se não o mais antigo, um dos mais antigos sindicatos da educação do Brasil. E aí, convido a todos para assistirmos esse vídeo, para homenagearmos todos os professores e professoras, diretores, que fizeram essa história bonita do 5RS. Tempo. Dias, meses, anos, décadas. Talvez naquele outono de 1938, ninguém imaginasse que estaríamos aqui hoje, 85 anos depois. Nem mesmo poderiam prever os desafios dessa jornada. Uma grande guerra, ditadura, ataque aos direitos trabalhistas, aos sindicatos, uma pandemia. Ao longo dessa trajetória feita por professores e professoras, muita coisa mudou, menos o nosso propósito de estarmos sempre na defesa de uma educação de qualidade e dos interesses de quem ensina, porque seguimos acreditando que a educação é libertadora, é crítica, muda as pessoas, muda o mundo. E o tempo que dedicamos para ensinar nos mostra isso todos os dias. Com gerações que chegam dando os primeiros passos, trilham o caminho da escola até a realização do sonho de uma formatura.
sob os nossos olhos, com o trabalho das professoras e professores que fica marcado na vida de cada um. E apesar de tudo isso, precisamos dedicar tempo, reafirmando a importância das professoras da educação infantil, que estão ali, talvez na etapa mais importante de quem tem sede de aprender. Tempo para denunciar a sobrecarga de trabalho a que estão submetidos professores e professoras da educação básica. Tempo para repetir que a educação superior tem um valor inestimável na formação profissional e que jamais pode ser tratada como uma mercadoria. O nosso trabalho é para muito além dos muros das escolas, faculdades e universidades. É para a vida. A educação é o alicerce para reconstruirmos as bases do nosso país. É por isso que defender a dignidade profissional de quem ensina, a sua valorização profissional, é vital para forjarmos uma sociedade mais justa, democrática e com oportunidades para todos. E é isso que fazemos todos os dias. Luta, serviço e cidadania nos trouxeram até aqui. E são as raízes que nos mantêm firmes, em movimento, mas sempre no mesmo lugar, ao lado de quem ensina. Parabéns aos professores e professoras que sempre foram protagonistas dessa história, o tempo todo. Simpro-RS, 85 anos e pronto para os desafios que vêm pela frente. Parabéns ao Simpro-RS. Vida longa para o nosso sindicato e para todos os professores e professoras, que tenhamos sempre presente a importância do sindicato no nosso trabalho. Para compor a mesa, convidamos o professor e pesquisador Francisco Eliseu Aquino, climatologista, que desenvolve pesquisas com ênfase em meteorologia e climatologia polar e subtropical, eventos extremos, teleconexões, monitoramento de massas de gelo, emergência climática e o Brasil. O professor Aquino participa e desenvolve pesquisas desde 1993 no Programa Antártico Brasileiro. Já participou de 18 expedições de campo à Antártica. Bom dia, professor Aquino. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bom dia, professoras e professores. É uma honra compor essa mesa e esse evento. E de forma virtual, aqui conosco, o cientista Carlos Nobre, um dos mais respeitados climatologistas do país e um dos cientistas brasileiros mais conhecidos mundialmente. Nobre exerceu importantes funções de gestão e coordenação científicas e de política científica. Entre elas, a coordenação geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos no INPE, a criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. É atualmente pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e o co-presidente do painel científico para a Amazônia, que produziu a mais rigorosa avaliação científica para a Amazônia e apontou caminhos para um futuro sustentável. Bom dia, Carlos Nobre. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia e muito obrigado por essa oportunidade e, em primeiro lugar, parabéns aos 85 anos do Sindicato dos Professores
é uma comemoração muito importante. Muito obrigado. Também convido a colega diretora do Simper-RS, Cecília Farias, para compor a mesa, para coordenar e administrar o nosso chat, e porque a nossa presença virtual está muito boa e precisamos também que cada um tenha oportunidade para fazer a sua participação. Cada painelista terá em torno de 30 minutos para abordar a temática proposta. Após as apresentações, selecionamos até 10 perguntas do público para os nossos painelistas responderem. O painel intergovernamental de mudança do clima, IPCC, vem alertando há décadas que o aquecimento global causa aumentos consideráveis dos eventos climáticos extremos em todo o planeta. O ano de 2023 será o mais quente do registro histórico, e eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, chuvas intensas, tempestades, atingiram níveis de recordes históricos, e antes até do que vinha se prevendo. Passo a palavra para o cientista Carlos Nobre. Em torno de 30 minutos, está com a palavra. Muito obrigado. Então, eu quero falar para vocês um pouco, introduzir um pouco esse assunto, né, dos eventos climáticos extremos e sobre a frequência e variabilidade em todo o mundo, em especial no Brasil, e, em particular, por que isso é um desafio tão grande para todos nós. E é muito claro que nós já entramos, né, na chamada emergência climática, né? O secretário-geral da ONU, ele classificou, quando estávamos na véspera desse recorde de temperaturas do registro histórico, por exemplo, desde que existem medidas meteorológicas numa escala global ou perto de global, no final do século XIX, 1880, já existiam estações meteorológicas em praticamente todos os continentes. Então, de 1880 para cá, nós tivemos o mês de julho mais quente desse registro, mais uma série de outras estimativas da temperatura, de forma indireta, inclusive, que se estima a temperatura por milhares de anos. Nós não tivemos uma temperatura tão alta quanto essa do mês de julho. Ela, por exemplo, foi o julho mais quente desse período histórico e mais do que 1,3 graus mais quente do que julho lá atrás, 1880. Então, isso chamou muita atenção. O secretário-geral da ONU, secretário Guterres, ele criou uma frase simbólica, mas é uma frase verdadeira. Nós não estamos mais tratando do aquecimento global, né? Nós agora estamos tratando da fervura, ele chamou em inglês global boiling, a fervura, a efervescência, a ebulição global. Nós já passamos daquele limite de um aquecimento global e é muito grave e muito sério, né? E não há a menor dúvida que essa emergência climática que nós estamos vivendo, ela é devido diretamente à interferência humana. E aí nós temos que olhar os relatórios do IPCC. O relatório do IPCC, ele coloca com muita clareza todos essa questão. São 6 relatórios, eu participei de vários desses relatórios, inclusive do primeiro deles, em 1990, 33 anos atrás, quando ainda se colocava que, se continuássemos a aumentar a emissão dos gases de efeito estufa, nós colocaríamos o planeta numa situação muito difícil. Mas aquilo era uma projeção para o futuro. Infelizmente, esse futuro já chegou, e o 6º relatório do IPCC, que foi lançado
em 2021, agosto de 2021 e depois fevereiro e março de 2022, os vários grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho é a física do aquecimento global, o segundo grupo de trabalho são os impactos, adaptação, vulnerabilidade, e o terceiro grupo de trabalho é como reduzir o risco, né, chamado mitigação, como reduzir as emissões, como achar soluções sustentáveis. Esses 3 grupos de trabalho apresentaram os relatórios, e ficou muito claro que todos esses eventos que nós estamos já observando há décadas, eles são praticamente todos o aumento dos extremos climáticos, a frequência desses eventos extremos, eles são devido à ação humana, são antrópicos. Isso não é uma variabilidade natural do clima. Então, isso ficou muito claro nesse relatório, e é muito importante ver que realmente não há a menor dúvida que o que nós estamos observando dos eventos climáticos extremos no planeta todo é devido à nossa ação ao aumento da emissão de gases de efeito estufa, em primeiro lugar, esse é o fator principal, mas também em países tropicais como o Brasil, mudanças climáticas são também devidas à mudança dos usos da terra, né? Quando nós retiramos, por exemplo, a vegetação natural, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, os Pampas, nós também mudamos o clima daquelas regiões de maneira bastante significativa. Por exemplo, na Amazônia, áreas totalmente desmatadas, ali a temperatura máxima pode ser até 5 graus, temperatura máxima num dia, pode ser até 5 graus mais quente do que a temperatura do topo das árvores da floresta. Então, só para dizer que também nós temos vários impactos que nós estamos alterando o planeta, e, lógico, um terceiro impacto também de mudanças climáticas é o efeito ilha urbana de calor. Quer dizer, quando a gente tem cidades com muito concreto, com muito asfalto, com muito pouca vegetação, nós aquecemos muito, porque boa parte da energia solar, ela não é mais utilizada para evaporar a água, para transpirar a água das plantas, e ela aquece o ar. Então, por exemplo, a maior cidade de São Paulo, que tem a maior ilha urbana de calor, a temperatura no centro de São Paulo já é, em média, 3,5 graus mais quentes do que fora, se for fora de São Paulo, nas regiões de vegetação, da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, nós vamos ter uma temperatura que já sente o aquecimento global, já aqueceu 1,6, 1,8 graus, mas na cidade de São Paulo já passou de 3,5 graus, em média. Se a gente pega um dia de inverno, de primavera, sem cobertura de nuvens, essa diferença de temperatura entre o centro de São Paulo e a região das florestas adjacentes na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, essa diferença às vezes passa de 6, chega até 7 graus. Então, isso mostra também, mostrei até mesmo a urbanização, a ilha urbana de calor e a mudança dos usos da terra também traz mudanças climáticas e traz também uma aceleração dos extremos. Mas, globalmente falando, a maior parte dos extremos vem desse fator do aquecimento global devido ao aumento dos gases de efeito estufa. A gente já aumentou 50%. O principal gás do efeito estufa é é importante, no sentido da física da atmosfera, entender o seguinte: o principal gás de efeito estufa é o vapor d'água. Aí muita gente fala, não, mas se é o vapor d'água, o que nós estamos fazendo? Bom, nós, quase 100%, quer dizer, todo o vapor d'água é oceânico. Então, não é nada de uma ação humana. Por outro lado, os outros gases de efeito estufa, o segundo gás do efeito estufa é o gás carbônico, depois o metano, o óxido nitroso e vários outros gases. Esses
estão aumentando na atmosfera pela ação humana. O gás carbônico já aumentou quase 50%, ele tinha uma concentração muito baixa antes da Revolução Industrial, 280 partes por milhão, veja bem, 280 partes, moléculas de gás carbônico e 1 milhão de moléculas de atmosfera. E ele hoje já passou de 420 partes por milhão. O metano já aumentou 150 vezes também, ele é um gás poderosíssimo. Ele tem um período de existência na atmosfera bem menor. O grande problema do gás carbônico, e é esse um dos maiores desafios que nós temos, eu às vezes faço nas minhas palestras, eu também vou fazer essa analogia, que infelizmente a emergência climática, ela não é equivalente, por exemplo, a uma pandemia. Há uma pandemia, Covid, aí em menos de um ano a ciência avança tanto e ela descobre a vacina, e a vacina reduz enormemente o risco da fatalidade de uma pandemia. Vacinas eficientes como essa da Covid. Infelizmente, nós não temos uma vacina para essa questão climática, porque o tempo de residência do gás carbônico na atmosfera é, em média, 150 anos. É muito lenta a retirada do gás carbônico. E, por exemplo, 20% do gás carbônico que a gente está emitindo hoje, ele vai estar na atmosfera por 1000 anos. Então, esse é um enorme risco. O metano, muito menos. O tempo de vida do metano na atmosfera é 9 a 11 anos, mas o metano tem uma capacidade de reter calor 70 vezes maior que o gás carbônico. Então, ele é um gás que está respondendo por uma grande quantidade desse aumento que nós já observamos. Então, esse é um início que eu queria fazer. O IPCC, no seu último relatório, ele fala: as mudanças climáticas recentes observadas são generalizadas, rápidas e intensificadas, e sem precedentes em milhares de anos. Então, essa é uma realidade. Por exemplo, até o ano lá do IPCC 2021, já globalmente falando, já tinha sido visto que, em relação ao final do século XIX, 1850, 1900, os extremos de ondas de calor já tinham aumentado 70% em relação àquele período anterior, até 2020, 2021. E as chuvas extremas, que aconteciam uma vez por década, lá atrás, no século XIX, já estavam acontecendo 30% de vezes mais frequente. Mas veja bem, nos últimos 2 anos, 2022, 2023, tudo isso explodiu, esses números aumentaram muito. Nós estamos vendo os recordes desses fenômenos extremos, principalmente ondas de calor, secas extremas, explodindo em 2022, 2023, e também chuvas muito, muito acentuadas em todo o planeta. Por exemplo, nós podemos dizer que nós tivemos, já é bastante conhecido, essa temperatura de julho, como eu falei, ela bate o recorde, e essas temperaturas, os extremos de calor, eu acho que até pouco tempo, e principalmente a gente olha muito os eventos extremos que causam mortes, assim, diretamente, né? E o que é o evento extremo que causa morte diretamente? Normalmente chuvas extremas que causam deslizamentos, encostas, que causam também inundações, e pessoas perdem as vidas em inundações. Mas, quando a gente olha de uma outra maneira, de fato, um evento extremos que leva a um número muito grande de mortes são as ondas de calor. Só que a morte causada pela onda de calor é diferente do deslizamento em encostas. A morte, ela não é imediata, mas ela leva à morte. O recorde
de mortes de ondas de calor foi batido o ano passado, e pouca gente, de certo modo, ficou entendendo isso, o porquê foi... tivemos uma onda de calor na Europa toda, foi o recorde de ondas de calor, depois foi quebrado esse ano de novo, no verão europeu, e junho, julho, agosto, setembro, e o ano passado, um recente estudo publicado na revista Nature Medicine, ele mostrou que 61 mil pessoas morreram devido à onda de calor o ano passado na Europa, e foi uma onda de calor muito contínua, não foram 1, 2 dias, foram muitas e muitas semanas, e essas pessoas que faleceram, quase acima de 90%, eram idosos acima de 70 anos de idade. Então, o que se viu? Isso é Europa. Os países europeus são os que mais, entre os que mais se preocupam com o aquecimento global, os que se preocupam com políticas de adaptação, de aumentar a resiliência, mas veja bem, ainda assim, não houve uma resposta muito eficaz, né? Se a gente lembrar, antes desse registro histórico, tinha havido uma onda de calor em 2003, isso 20 anos atrás, na França, na Espanha, que tinham matado já 20 mil pessoas, porque não havia verões muito quentes na Europa, então não havia uma tradição da maioria das residências terem ar-condicionado, não era um espaço muito quente em toda a Europa, o extremo sul da Europa, sim, mas praticamente o resto da Europa, e agora esse número chegou a 61 mil mortes no ano passado. Esse ano bateu até o recorde, ela foi mais quente que o ano passado. Esse ano, a resposta começou a ser melhor, começou a se criar uma série de mecanismos de proteger as populações, principalmente os muito idosos. Uma série de atividades foram suspensas, os idosos foram levados para locais com ar-condicionado, e também muito do efeito na saúde humana que afeta muito os idosos é a desidratação, porque na Europa, diferente também às vezes, de ondas de calor nos trópicos, que os trópicos são mais úmidos, mas na Europa as ondas de calor são associadas muito com ondas de seca. Então, o ar fica muito, muito seco, muito quente, temperaturas passaram de 40 graus no sul da Europa, atingiram perto de 50 graus. Então, você tem uma combinação excessivo calor, excessiva secura, o corpo humano começa a transpirar uma grande quantidade de água, e, muitas vezes, pessoas idosas, elas perdem o hábito de beber muita água, e essa desidratação é o que leva à morte. Mas também o excesso de calor leva também a vários problemas cardiovasculares e leva à morte também. Só para dizer um pouco para vocês, um aspecto também, essa 2023, então, teve o recorde de ondas de calor no hemisfério norte, esse recorde na Europa, foi o recorde global, mas principalmente na Europa, principalmente no sul dos Estados Unidos, vocês todos viram na imprensa os recordes de calor ali no Arizona, passou de 50 graus no Vale da Morte, na Califórnia, no norte do México. E então, esses fenômenos todos têm a ver com esse aquecimento global. E veja bem, até 2022, a temperatura global tinha aumentado 1,15 graus em 2022. Antes de 2022, isso em relação ao final do século XIX. Antes de 2022, o máximo, o recorde tinha sido 2016, que foi um ano do mais forte El Niño já registrado historicamente, desde
no final do século XIX, o El Niño 2015-16 foi o El Niño mais forte, e tinha batido o recorde, e a temperatura tinha subido 1,26 graus. Depois, o ano passado, ela foi 1,15 graus. Esse ano, a temperatura provavelmente, o julho já chegou a 1,3 graus, provavelmente a média do ano todo será o ano mais quente do registro histórico aí desde o final do século XIX, deve chegar ou passar um pouco de 1,3 graus, e então isso só para mostrar, e foram enormes recordes, ondas de calor na Europa, ondas de calor nos Estados Unidos, no México, tivemos um enorme recorde aqui no inverno, tivemos um recorde de temperatura na semana passada em várias partes do Brasil, no Rio Grande do Sul também, em São Paulo, no Centro-Oeste. Tivemos aquele fenômeno absolutamente nunca tinha acontecido nos Andes, no Chile, temperatura chegou a perto de 40 graus no inverno, hein? E nos Andes, isso tem muito a ver também com o fato que nós temos um fenômeno El Niño, então, esse El Niño que está se desenvolvendo agora, provavelmente ele vai atingir a categoria forte agora em setembro, outubro. Não se sabe se ele vai bater o recorde do El Niño de 2015-16, essa possibilidade existe. Então, ele também causou derretimento do gelo lá nos Andes, no Chile, e aí aumentou demais a temperatura. Então, esses são todos fenômenos diretamente relacionados com o aquecimento global, porque o aquecimento global está fazendo fenômenos que eram naturais, como, por exemplo, o El Niño, se tornarem fenômenos mais fortes. Inclusive, até mesmo, vocês no Rio Grande do Sul sabem muito bem, o Rio Grande do Sul enfrentou o recorde de seca 2020, 21, 22 e até o começo de 2023, isso foi relacionado lá atrás com o fenômeno oposto do El Niño, Laninha, mas um Laninha muito forte, que ele induziu uma seca continuada, foi o Laninha mais longo do registro histórico, 3 anos de Laninha, e ele causou essas secas, recordes de seca muito grandes no Rio Grande do Sul. 2022 também, no oeste do Rio Grande do Sul, vocês tiveram um recorde de temperatura, a temperatura chegou a 43 graus em Uruguaiana. Então, só para mostrar esse enorme número de eventos extremos, isso tem tudo a ver com aquecimento global. Eu estou falando aqui muito de secas e ondas de calor, mas o oposto, chuvas intensas, também. Né? Por quê? Isso tem muito a ver com o fato de que a chuva, ela logicamente depende demais da evaporação, né? Evaporação e principalmente evaporação dos oceanos. E os oceanos, a evaporação, uma das explicações físicas dos extremos climáticos é que os oceanos, quando a temperatura passa de 26 graus e meio, 27, o oceano evapora de uma forma exponencialmente muito maior. É muito maior a evaporação dos oceanos quando a temperatura passa dessa temperatura. Vocês no Rio Grande do Sul devem se lembrar, em 2004, tivemos o primeiro furacão Catarina medido no Atlântico, na história do Atlântico. Pode ter tido outros, mas esse foi o primeiro medido. Isso foi o quê? Foi um ciclone extratropical, um fenômeno climático natural que atinge aí o sul do Brasil, Argentina, Uruguai, um pouco Paraguai, esse fenômeno muito comum aí no sul. Só que a temperatura lá em março de 2004 estava tão alta, estava 26 graus e meio aí na costa do sul do Brasil e da Argentina, Uruguai, e aí, quando a temperatura do oceano está acima de 26 graus e meio, ele evapora tanta água, e você, para ter um furacão, você precisa ter muita evaporação de água e depois a condensação dessa água em nuvens, isso é que forma o furacão. E aí, esse fenômeno físico formou o primeiro furacão Catarina, que se tem no registro do Atlântico Sul. O Atlântico Sul não tem furacões,
porque são pouquíssimos os locais onde a temperatura passa de 27 graus, normalmente só próximo da costa do Nordeste do Brasil, e ali é muito pouca área, não dá tempo de formar um furacão, mas formou aquele furacão, e aí esses fenômenos, temperaturas do oceano ficando mais quentes, e aumentando muito a evaporação, você joga a energia solar que foi utilizada na evaporação, e depois, na hora que você condensa, o vapor d'água condensando, ele libera o calor, a gente chama, libera o calor latente, e esse calor é que começa a gerar um enorme impacto. Ele eleva o ar num lugar, forma muita nuvem, muita chuva intensa, e esse ar que sobe, ele desce em outro lugar, causando secas muito intensas. Então, esse fenômeno, oceano ficando mais quente, passando de 26 graus, 27, aumenta demais, e de forma exponencial e não linear, os eventos extremos. Então, os eventos extremos de chuva têm muito a ver com isso, e também, por exemplo, os ciclones extratropicais, que vocês têm visto, bateu o recorde de força aí nos últimos anos. Esse ano teve também, 2020, teve um muito forte também aí, que levou até a mortes. Então, isso tem muito a ver, o ciclone passando ali pelo Atlântico, pega água mais quente, evapora muita água, condensa e aumenta muito a intensidade desse vento circulante. Então, esse é mais um fenômeno. E, como eu falei, os fenômenos de extremos de chuva tem muito a ver com isso. E nós tivemos no Brasil, e eu vou aqui mais para o final da minha apresentação falar um pouco desses extremos, já mencionei as ondas de calor e seca aí no Rio Grande do Sul, mas tivemos o número recorde de chuvas intensas que causaram inúmeros desastres naturais. A gente pegar dezembro de 2021, com aquela chuva excessiva no sul da Bahia, que causou o recorde de inundações no sul da Bahia. Depois tivemos, em 2022, recordes de chuvas na Grande São Paulo. Tivemos aquele fenômeno super, um desastre enorme na região serrana do Rio, em Petrópolis, matou 240 pessoas. Foi uma chuva de 230 milímetros em 3 horas aí, que foi um ar muito úmido que veio do Oceano Atlântico, subiu a serra, região serrana, e aí quando sobe, a gente chama nuvens orográficas, elas formam de uma forma muito forte, e uma chuva muito contínua, causou inúmeros deslizamentos, 240 mortes, e depois nós tivemos também na Grande Recife, em maio de 2022, matou mais de 130 pessoas. Isso tem a ver com ondas, a gente chama ondas de leste, que elas vêm lá da África, nessa época do ano, maio, junho, julho, elas vêm da África, e aí elas encontraram a água do Oceano Atlântico ali na costa do Nordeste, tão quente, com tanta evaporação de água, formou nuvens muito fortes, choveu mais de 450 milímetros em 2 dias, e causou inundações e deslizamentos. E, por fim, aqui, não longe de onde eu estou, em São José dos Campos, nós tivemos, em fevereiro desse ano, um evento extremo no litoral norte do estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião. Foi o recorde de chuva da história do Brasil. Choveu 600 milímetros em 9 horas e causou inúmeros deslizamentos aqui na Serra do Mar. Então, esses foram inúmeros, eu não citei todos aqui, nós tivemos vários outros extremos. Por exemplo, nós tivemos o recorde de secas no sudeste do Brasil em 2014 e 2015, nós tivemos o maior período de secas do Nordeste de 2012 a 2018, tivemos um recorde de secas no Centro-Oeste, por exemplo, em Brasília, 2016 a 2018. Então, todos esses recordes foram batidos, estão sendo batidos, tudo tem a ver, como eu expliquei rapidamente para vocês, com a física do planeta ficando mais quente, do oceano evaporando muito mais água de forma exponencial. Então, esses são pequenos exemplos. Então, isso tudo, para ir terminando a minha apresentação, é importante mencionar para vocês que o IPCC,
Lá atrás, ele não previu que os eventos extremos, isso é lá atrás, eu fui de vários dos relatórios do IPCC, eu me lembro. Por exemplo, o IPCC previa que essa frequência de eventos extremos, ondas de calor, secas, chuvas intensas, incêndios florestais, quebra de safras, tudo isso, por exemplo, o IPCC lá de 2007, 2008, até que foi agraciado com o Prêmio Nobel, ele previu que esse tipo de fenômeno poderia estar acontecendo depois de 2040. Já está acontecendo, quase 20 anos antes. Então, esses fenômenos extremos, eles mostram que nós não podemos não atingir as metas do Acordo de Paris. Esse é o maior desafio que eu considero que a humanidade já enfrentou. O Acordo de Paris, lá de 2015 em Paris, e depois reformulado, reforçado em 2021 na COP26 em Glasgow, na Escócia, diz reduzir as emissões em 50% até 2030, para não correr riscos futuros, e zerar as emissões líquidas até meados do século. Nós estamos muito fora dessa rota. 2022 teve a maior emissão da história, 2023 continua a alta emissão, afetado também pela guerra na Ucrânia, que fez muitos países voltarem a querer explorar os combustíveis fósseis. Por exemplo, os Estados Unidos, o presidente Biden autorizou a exploração de petróleo e de gás natural no Alasca, a China voltou a fazer minas de carvão, então tem um risco muito grande. Nós não podemos abandonar esse desafio. Então, é esse o desafio que eu quero colocar. E aí eu finalizo com uma frase final, alguém podemos discutir isso nas perguntas. O Brasil tem todas as condições de ser o primeiro país do mundo, país de grandes emissões. O Brasil é o quinto maior emissor do mundo. Vamos ser o primeiro país a zerar nossas emissões. 75% das nossas emissões são desmatamento e agricultura, 18% queima de combustíveis fósseis. Quase toda desmatamento ilegal. Agricultura pode, e o Rio Grande do Sul é um estado muito agrícola, passar para uma agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. O Brasil, então, eu termino com esse desafio. Vamos nos tornar o primeiro país de grandes emissões a zerar as emissões, muito antes de China, Índia e Estados Unidos e países europeus. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Carlos Nobre. Reforço que, após os painéis, selecionaremos perguntas do público para nossos painelistas responderem. O professor diretor Erlon está acompanhando o chat, a professora Cecília está acompanhando aqui quem está presencialmente para fazerem as inscrições também para as perguntas. Avanços recentes na compreensão científica das mudanças ambientais globais e sua intensificação nos motivam a explorar as conexões de tempo e clima entre a Antártica e os trópicos. Uma das grandes questões que necessitamos responder é: como as condições ambientais da Terra respondem ao atual quadro de mudanças climáticas? Já sabemos que as regiões polares respondem a essas mudanças e possuem um importante papel no sistema natural do planeta. Desenvolver pesquisas nas mais diversas áreas dos extremos e teleconexões na América do Sul e Sul do Brasil. Passo a palavra, então, ao professor Francisco Eliseu Aquino, para que, em meia hora, nos faça uma explanação sobre essa situação que acabamos de falar. Mais uma vez, muito obrigado, professor Flávio, a todas e todos os professores que nos acompanham. O professor não é acostumado a falar no microfone, né? Eu vou pedir licença para ficar em pé, né? E explorando e adorando o desafio de participar desse evento, gostaria de cumprimentar, em especial, o Dr. Carlos Nobre, meu mestre, né, que me recebeu durante o meu doutoramento e o meu estágio de doutoramento, inclusive, no CPTEC e no INPE, né? Então, é uma honra, um privilégio compartilhar esse evento com o Dr. Nobre, e, dentre suas inúmeras obras e seu legado, represento aqui
parte de uma comunidade que trabalha na Antártica e que deve ao empenho do Dr. Carlos Nobre a nós chegarmos atualmente a um plano estratégico de ciência para a Antártica brasileiro, que já é a segunda versão, agora 2023 e 32. Bom, desafiador também é sempre comunicar e preparar uma apresentação, então eu vou ser um pouco mais burocrático, eu trouxe uma sequência de slides, talvez para que eu possa relaxar e estar um pouco mais confortável com o público que nos acompanha de casa, né, ou pelas ruas e aqui presencialmente. Por favor, se puderem passar os slides e... A projeção vai aparecer para mim aqui. Ok. Desafios da modernidade. Pode ocultar a mensagem de... Obrigado. Bom, Alguém tem som aí? Eu não estou escutando nada. Ok. Bom, eu vou usar, então, como eu disse, comunicar após o Dr. Nobre e enfatizar a emergência climática e as conexões entre o Brasil e a Antártica. Essa é a imagem do Criosfera 2, um módulo que nós construímos e levamos para o interior da Antártica no ano passado, e é uma das nossas bases de monitoramento da atmosfera e do gelo, ou melhor, do gelo, clima, que tenta conectar um transecto entre a Antártica até a Amazônia, né? Essa é a nossa visão, que a gente pode explorar um pouco. Por favor, o próximo. Como o Dr. Nobre já comentou, todo o sistema terrestre já foi alterado. Então, florestas, oceanos, biodiversidade e, obviamente, as geleiras. Pode ir em frente. Então, acho que um passo para a gente atingir o Acordo de Paris, ou tentar fazer uma manobra rápida e reverter a emergência climática a ponto de que a gente consiga... E aí, pessoal, temos um desafio imenso para evitar uma catástrofe. Aliás, para mitigar mais danos, né? Porque a catástrofe já está acontecendo, né? O tamanho do problema, né? Que a gente pode evitar, né? Eu estou me metendo um pouquinho, aproveitando o tempo aí, porque estamos aguardando o retorno. Se o professor Carlos Nobre quiser dar uma conversadinha conosco aí, aproveitar o ensejo, né? Como nós tínhamos o Aquino, você viu que eu não falei absolutamente nada da Antártica, né? Então, vamos esperar aí para ele falar de Antártica. Não sei se vocês têm alguma pergunta, se querem que eu já comece a responder alguma pergunta. Professor, eu fiz uma pergunta no chat ali sobre a agrofloresta. Elas poderiam impactar, melhorar essa questão do aquecimento e da emergência climática? Pelo perto de Porto Alegre. Sim. Será que eles estão voltando? Não. É o seguinte, eu não falei muito disso, porque o evento era mais para eu falar da emergência climática com relação aos extremos climáticos, mas, então, se a gente olhar quais são as estratégias de mitigação, nós precisamos zerar as emissões líquidas até 2050 para ficar até 1,5 graus. Se a gente continuar com as emissões no nível atual, nós vamos atingir 1,5 graus em menos de 10 anos. Antes de 2023, já passaremos em 1,5 graus. E é muito provável, por causa desse El Niño forte que está se desenvolvendo aí, que nos próximos, talvez a Organização Meteorológica Mundial fala, 4, 5 anos, pode chegar a 1,5 graus e depois
permanentemente acima de 1,5 grau em 10 anos. Então, isso é um risco muito grande. Então, para a gente, tem que reduzir as emissões, zerar as emissões líquidas até 2050, mas zerar as emissões líquidas, porque tem muitas emissões que é muito difícil você zerar. Por exemplo, a agricultura, né? O Brasil, 50% das emissões brasileiras tem um nome, boi. Por quê? Porque grande parte é o desmatamento para fazer pastagens e o resto é o arroto do boi, né? O boi tem a fermentação entérica no boi, o boi come a gramínea, fermenta, e uma parte da fermentação tem uma reação química que gera o metano e ele arrota o metano. Então, isso é 50% das nossas emissões de gás de efeito estufa, diretamente e indiretamente a ver com o boi. E aí, então, lógico, por isso que eu terminei e falei um pouco, a agricultura e pecuária regenerativas, elas têm um enorme potencial, elas têm que ser implementadas. Cerca de 24% das emissões dos gases de efeito estufa, globalmente falando, vem da agricultura, da agropecuária. O Brasil, como eu falei, 75% é agricultura, pecuária, desmatamentos. E aí, para estabilizar a temperatura, não deixar ela passar de 1,5 grau, nós precisamos, já a partir de agora, mas certamente na segunda metade do século, remover um mínimo de 5 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. Então, se fala muito da importância de ter grandes projetos de restauração florestal. O que é isso? É você passar para uma agricultura muito mais produtiva globalmente. Essa agricultura produtiva, ela libera uma imensa área, milhões de quilômetros quadrados, na verdade se estima 6 a 8 milhões de quilômetros quadrados, globalmente falando. Você libera e você restaura o bioma desses milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem a condição de ser o principal país desse projeto. Porque o Brasil nós temos quase 3 milhões de quilômetros quadrados na nossa pecuária, agricultura, silvicultura. Quase 3 milhões. Se o Brasil passar para uma agricultura e pecuária regenerativa, muito mais produtiva, hoje no mundo inteiro cresce muito a agricultura urbana e a agricultura periurbana, o mundo está indo nessa direção, o Brasil também tem que ir. O Brasil pode liberar 1 milhão de quilômetros quadrados para criar o maior projeto de restauração florestal de um país. E isso seria a restauração florestal da Amazônia da Mata Atlântica, mas também do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas. Lógico, quantidade de remoção da Caatinga, dos Pampas e do Cerrado é bem menor do que das florestas, mas é muito importante também. E com isso, o Brasil removeria mais de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Então, é um pouco, respondendo a sua pergunta, esse é um enorme potencial. Eu também não falei muito, mas a Amazônia está muito próxima do ponto de não retorno. Todo o sul da Amazônia está se tornando um ecossistema degradado, com pouquíssimas árvores. E para a gente evitar passar desse ponto de não retorno, nós precisamos restaurar, criar o maior projeto de restauração. Na COP27, nós lançamos o painel científico para a Amazônia, que eu sou co-presidente, nós lançamos um policy brief, né, um sumário científico para políticas de restauração. Nós chamamos Arcos da Restauração Florestal. E é muito importante que o Brasil lidere um grande projeto de restauração florestal de todos os biomas brasileiros, mas especialmente da Amazônia. E a Amazônia tem mais de 830 mil quilômetros quadrados da Amazônia brasileira desmatados, mais uns 500 mil em vários estágios, 500 mil quilômetros quadrados em vários estágios de degradação. E se nós passarmos para uma agricultura e uma pecuária muito mais produtiva, regenerativa, nós liberamos 1 milhão de quilômetros quadrados da agropecuária brasileira. E aí, hoje, como vocês sabem, começa a ter um mercado de carbono cada vez mais valioso. Ainda, infelizmente, o mercado de carbono de restauração florestal é 1/5 do valor do mercado de carbono de combustíveis fósseis da Europa. Na Europa, o mercado de carbono de redução das emissões está $100 por tonelada.
de CO2, de gás carbônico. O mercado de carbono de restauração florestal está atingindo $20. Já atingiu na Amazônia $20. Mas ainda assim, $20 é só fazer a conta. Se o Brasil criar esse grande projeto de restauração florestal, vai remover 1 bilhão de toneladas. Nós estamos falando, mesmo com o preço de hoje, $20 bilhões vindo do mercado global de carbono. Então, terminando, essa seria a minha resposta para indicar quão importante para globalmente criar grandes projetos de restauração dos biomas, e o Brasil tem toda a condição de ser o líder. É por isso que eu estava falando, o Brasil pode ser o primeiro país de grandes emissões a zerar, diminuir, reduzir, zerar o desmatamento. Esse é o plano do Brasil, até 2030, zerar o desmatamento em todos os biomas, mas, além disso, passar para uma agricultura pecuária regenerativa e também criar o maior projeto de restauração. Então, o Brasil, até 2040, na verdade, se ele criar esse projeto, ele pode ser um país que vai chegar na emissões líquidas zero e com grande benefício ambiental, vai melhorar, reduzir muito o risco de pandemias. O desmatamento da Amazônia pode gerar claramente a pandemias, tem milhares de vírus ali com enorme risco, já tem um monte de morcego que está carregando o hantavírus, e esse hantavírus tem muito risco de virar uma epidemia ou mesmo uma pandemia. Então, é isso, é um pouco respondendo a sua pergunta. Obrigado, professor. Professor Nobre, uma pergunta que eu fiz ali também no chat, dentro da nossa máxima de pensar global e agir local, eu não sei se a natureza é tão socialista assim que esses teores de CO2, metano que existem na atmosfera, se eles se disseminam imediatamente, ou seja, a gente tem uma média mensal, ou se a gente teria, como por exemplo, numa cidade que nem nós aqui em Porto Alegre, saber, né, e tentar avaliar políticas públicas medindo o teor de CO2 e de metano aqui na atmosfera local. Teria alguma diferença que poderia nos dizer que estamos indo para um lado ou para o outro, assim, tão localizados? Não, infelizmente não, Campani, porque o vento, né, o vento, ele é tão poderoso para misturar tudo que com dias a semanas, a emissão que pode sair aí de Porto Alegre, queima de combustíveis fósseis, ela já está misturada numa escala do hemisfério sul, e em semanas é misturada globalmente. Então, é por isso que não dá para você... Lógico, você pode medir, sem dúvida, você pode medir, e é bom medir também, mas não significa que você conseguirá ver a redução das emissões. Por exemplo, se você diminuir muito o uso de combustíveis fósseis, por exemplo, a grande necessidade é você eletrificar toda a frota de ônibus das cidades mundiais e brasileiras. Por exemplo, a poluição que o diesel queimado em São Paulo mata mais de 20 mil pessoas por ano. A poluição da cidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva da USP, um grande cientista, Faculdade de Medicina, ele já vem há mais de 20 anos fazendo estudos, ele mostrou que a expectativa de vida do paulistano é 2 anos menor do que pessoas que vivem fora da cidade de São Paulo, por causa da poluição urbana, e quem pega ônibus, populações pobres que andam muito tempo dentro do ônibus, em rodovias ali, em estradas, em avenidas muito poluídas, é 4 anos diminui a expectativa de vida. Eu não conheço um estudo para Porto Alegre, mas eu imagino que também tenha poluição, não tanto como São Paulo. Então, tem todos esses aspectos que você vê o impacto na saúde, isso você vê. Se você diminuir logo a poluição, a queima de combustíveis fósseis nas cidades, você vai ver uma enorme melhoria na saúde humana, isso você vê. Mas na redução da concentração dos gases é muito mais difícil, porque, como eu falei, os ventos misturam todos os gases, e aí as concentrações, para você ver diminuição na concentração, precisa diminuir globalmente a concentração. Obrigado. Bom, gente, nós vamos mudar um pouquinho aqui o andamento da nossa Simples Debates aqui, porque nós vamos fazer via celular. Então, o Francisco Aquino vai continuar a sua fala pelo celular e todos vão poder também
ouvir. E depois da fala, vamos partir para as perguntas. Muito bem. Ok. Acho que agora eu não preciso do microfone, né? Acho que não, é direto ali, não. Tá, perfeito. Não, estamos ouvindo bem, professor. Ótimo, vamos ver. Me ouvem bem? Ok. Obrigado, Paulo. Bom, confesso que eu agora não recordo em que momento eu... Na terceira lâmina, professor. O senhor estava na terceira lâmina. Perfeito. Então, eu falava dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e vamos tentar, né? Bom, então, a partir da ideia de enfrentamento para que a humanidade vença esse maior desafio ao longo, né, da emergência climática, as 17 ODS são, sem dúvida alguma, né, o melhor caminho que eu gostaria de apontar para a sociedade de modo geral, né? E refletindo nesse instante, sem utilizar os slides que eu tinha preparado, eu vou acompanhar, então, a mesma experiência que o Dr. Carlos Nobre fez na sua apresentação. Muito bem. Nós, aqui no Sul, focamos, por alguma parte da história, a explorar a ciência do clima sobre os testemunhos de neve e gelo, monitoramento de geleiras da Antártica e dos Andes. E essa experiência nos permite, categoricamente, afirmar que nunca antes, né, tivemos temperaturas tão extremas nos nossos registros do passado. Resumidamente, se nós olharmos os últimos 2022 anos, ou 2023 anos aproximadamente, nunca tivemos um período tão quente na história da humanidade, e muito menos nos registros modernos, isso é, de 1850 aos dias de hoje. Uma atmosfera mais quente, ela, em especial por ter mais CO2, metano, entre outros, força esse aumento de temperatura e os oceanos contribuem com a umidade. Por isso, todos os fenômenos meteorológicos vão se intensificar de modo geral. Em especial, olhando para o sul do Brasil, sistemas frontais, ciclones extratropicais, ondas de calor, ondas todas se intensificaram, né? E isso pode ficar à vontade. Nas perguntas e no debate, né? Então, os últimos meses no mundo foram anomalamente mais quentes, todos os eventos extremos, de modo geral, foram recordes. Pode ir avançando, né? Portanto, a linha preta, que marca o ano de 2023, corre o risco, lamentavelmente, de registrar como o ano mais quente, né, ou o segundo ano mais quente deste século e meio, e sem dúvida nenhuma, intensificando os eventos extremos. Pode avançar? Então, como eu citei antes, os últimos 2022 anos são os mais quentes, e nós seguimos, infelizmente, ascendendo, né, no topo, lá no final do meu gráfico, para 2023 até 2040, sem dúvida alguma, e isso intensificando todos os eventos extremos. Próximo, por gentileza. Então, o mundo mais quente, em cenários futuros, mostra que a América do Sul teria impacto na sua temperatura e nos seus eventos meteorológicos com 1 grau Celsius, e a gente superou, como nós observamos nos últimos dias. Por favor, próximo. Então, é a nossa intenção monitorar o derretimento das massas de gelo, já que a Antártica tem 90% do gelo da Terra e é um importante pilar regulador do sistema climático do planeta e, obviamente, da América do Sul. Entre aspas, no bom sentido, a gente tem uma rivalidade importante do sistema natural para a América do Sul,
desde a Amazônia ao Polo Sul. Próximo, por favor. Então, o ano passado, como eu citei, o módulo que nós instalamos do Criosfera 2 está em Skytrain Ice Rise. Ele monitora o sul do Mar de Weddell, o sul do Atlântico Sul e um corredor de conexão entre a América do Sul e a Antártica. Próximo, por gentileza. Isso. É só uma ideia, né, do campo, da área onde nós estamos atuando, como ela é isolada, como ela é realmente inóspita. Pode passar à frente, por gentileza? Por favor, à frente. Skytrain é o nome dado aos famosos DC-3. Então, nós temos um no Boulevard Laçador, aqui em Porto Alegre. Seguimos utilizando esses aviões no interior da Antártica, por favor. E, claro, como o professor Nobre comentou, uma atmosfera mais quente intensifica a sua circulação atmosférica. A circulação atmosférica não respeita limites políticos, geopolíticos e assim por diante. Então, é global a emergência climática, sem dúvida alguma. E cada um dos seus hemisférios tem as suas peculiaridades, e entre a Amazônia e o sul do Brasil, como nós vimos, todos os eventos de toda a magnitude e ordem se incrementaram. Próximo. Então, no hemisfério sul, a gente costuma monitorar a quantidade de ciclones extratropicais que aumentaram e, em alguns casos, aumentaram a sua intensidade. Próximo, por gentileza. Pode passar mais um? Como eu não tenho controle da animação, eu fico repetindo. Pode ir adiante, por gentileza, né? Então, essa circulação ela é perturbada entre um planeta mais quente e a Antártica, que tem 90% do gelo da Terra ainda. Por isso, fenômenos meteorológicos extremos aqui no sul são amplamente vividos. Por favor. Essa circulação atmosférica, e pela dimensão da Antártica, mexe com a estratosfera polar antártica. Próximo, por favor. O buraco da camada de ozônio atingiu algo como 20 milhões de quilômetros quadrados. E eu enfatizei a importância de que a falta de ozônio na atmosfera do nosso planeta atualmente é uma intervenção antrópica, é uma poluição atmosférica e química gerada pelas atividades humanas. Então, o Criosfera 2 ao sul do Mar de Weddell, a Estação Antártica Comandante Ferraz no Ponto Amarelo, e nós aqui nesse instante estamos a mais ou menos 5.600 quilômetros do nosso módulo de monitoramento. Por gentileza, próximo. Então, a atmosfera do planeta mais aquecida, pode clicar mais um ou dois, por favor? Ela vai, infelizmente, com a ação antropogênica, reduzindo a concentração do ozônio em um planeta mais quente, intensifica a circulação atmosférica. Eu já vou adiantar onde eu quero chegar. Pode ir à frente, por favor? Então, a circulação atmosférica com ciclones extratropicais, inclusive o Catarina, em 2004, são resultados de um oceano, de uma atmosfera e uma circulação no nosso hemisfério mais intensa, a ponto de que poeira de desertos como o Atacama, deserto australiano, sul do Chile, Patagônia, o grão maior daquela poeira já chega no meio da Antártica e lá a gente coleta, mede e identifica, obviamente pelo tamanho, a intensidade das tempestades. Pode passar na frente? Por isso, a formação de ciclones extratropicais, que é característico do sul do Brasil ou do sul da América do Sul, tem que mostrar algum sinal, não necessariamente em quantidade, mas em intensidade. Pode avançar, por gentileza? Então, normalmente a gente assiste, né, na previsão do tempo as imagens desses fenômenos e sente o seu impacto. Pode avançar? Estes fenômenos de altas e baixas pressões móveis no nosso hemisfério são responsáveis pelas ondas de calor à esquerda no inverno, como o inverno de 2021, e as ondas de frio extremamente anômalas que chegam, inclusive, até a Amazônia, como nós classificamos de friagem. Por favor, o próximo. Estes eventos, 2016, o ano mais quente do século, intensificou a formação de ciclones que a gente classificou como explosivos, e eles geram dano em todo o hemisfério sul,
ou no sul do Brasil, ou, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia. Por favor, próximo. Este é o evento explosivo de 1º de julho de 2020, infelizmente, algo como 12 fatalidades, com todo o processo associado. É um fenômeno tão intenso que a gente classifica como explosivo, e o detalhe é que ele ficou explosivo, isso é, a pressão atmosférica caiu em menos de 24 horas, ainda sobre o continente. Próximo. Menos de 10 dias depois, um segundo ciclone explosivo se forma sobre o Rio Grande do Sul novamente, e nós tivemos quase que uma cheia por conta da chuva extrema entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, novamente associado a um segundo ciclone explosivo. Pode ir à frente, por gentileza. Um trabalho recente de um aluno, nós entendemos que o número de ciclones explosivos para os últimos 40 anos no Brasil, ou melhor, no sul do Brasil, não aumentou, mas sim a intensidade. Um ciclone explosivo no Rio Grande do Sul é muito mais impactante que um furacão Catarina, ou em número de óbitos, ou em número de prejuízos. Por favor, à frente. Chove mais no sul do Brasil, assim como os relatórios que o professor Nobre citou, desde os anos 90, previstos pelo IPCC. E, óbvio, chove mais no verão, outono e primavera, e todos nós aqui sabemos que são eventos associados ou a sistemas convectivos, ou a tempestades severas de verdade. Pode ir à frente? Várias dessas tempestades, durante as madrugadas, podem atingir dimensões que cobrem o Uruguai, o Rio Grande do Sul, até o Paraná, muitas vezes. Elas são as maiores do que a gente detecta na América do Norte, e as maiores da área continental da América do Sul ocorrem justamente sobre o sul do Brasil no auge. Pode ir à frente? Não foi à toa que nós tínhamos o recorde do maior raio medido recentemente no planeta Terra, perdemos para o sul dos Estados Unidos, mas, obviamente, a gente vai recuperar este maldito recorde, né? Por favor, o próximo. Então, os painéis de cenários futuros do IPCC para ondas de frio, de calor, precipitação, estiagem, etc., mostram alguns setores da América do Sul extremamente importantes e que, no nosso ponto de vista, cada vez mais, infelizmente, se interconectam, desde o centro do Brasil até a Antártica. Mais uma, por gentileza. Então, um trabalho recentemente organizado por um doutorando nosso, mostramos que o Cerrado brasileiro está mais quente, mais seco. E, infelizmente, isso aqui está totalmente associado ao uso do solo, né? Então, a não adequada utilização do solo, ela fortalece o aquecimento do Brasil Central, deixando ele mais seco. Próximo. Detectamos recentemente a mudança do padrão de precipitação. Tem chovido menos, inclusive, no Cerrado. Mas identificamos que ocorre uma migração da umidade para a chuva, aumentando no sul do Brasil. Próximo. Em um estudo anterior, a gente tentava entender como ocorre a transferência dos rios voadores entre a Amazônia, para o Cerrado, para o Sudeste ou para o Sul, o comportamento do clima da América do Sul, desde o Brasil até o Chile, está sendo totalmente alterado pelo aquecimento global. Próximo. Portanto, ciclones explosivos, um outro caso, 2016, pode avançar? Nós identificamos os rios voadores anomalamente mais intensos, transportando diretamente do Equador, da Amazônia, até o sul do Brasil, e o isótopo da água da chuva marcando esse sinal claramente aqui em Porto Alegre. Por favor, o próximo. Em 2016, nós tivemos a pior tempestade que gerou uma microexplosão em Porto Alegre. Mais de 4.000 árvores, semanas sem energia elétrica em vários bairros, extremamente impactante. Pasmem, próximo. Esse evento, a análise isotópica da água, todo o evento é forçado pelo mar de Weddell. A assinatura não é amazônica, a assinatura é polar. Próximo. Então, recorde de julho de 2023, como o mês mais quente, e nos encaminhando para o ano mais quente, os oceanos nunca estiveram tão quentes pelos nossos registros. Próximo. Isso impõe, né, que os eventos extremos
vão ter que aumentar, né? Infelizmente, a média da temperatura está sendo forçada para aumentar, e, claro, cobriu aqui para mim, os eventos extremos, como de temperatura do dia ou de madrugada, também estão se intensificando. Então, esse é o efeito cotidiano do aumento da temperatura média do planeta. Por favor, o próximo? Estou quase no fim. Então, como o doutor Nobre indicou no início, o planeta está quente, os oceanos estão anormalmente quentes. Nós monitoramos o El Niño aqui, e o El Niño que se organiza está aqui, superando o Super El Niño de 2016, o de 97, 98 e de 82, 83. Esse é o nosso cenário hoje. Pode ir à frente, por favor? Então, a onda de calor no Chile, com recordes de temperatura e o rápido derretimento da neve sazonal, amplificam o aumento da temperatura, por conta disso os recordes. Próximo. Recentemente, um trabalho mostrou que a onda de calor recorde na Índia, país mais populoso do planeta atualmente, também é sem precedentes. Próximo. A ciência vem atribuindo, tecnicamente, os maiores e os piores eventos que a gente tem identificado, e realmente conseguindo atribuir que o que aconteceu em São Paulo, o que acontece na Argentina com a estiagem e assim por diante, é somente possível num planeta mais quente como nós estamos. Próximo. Então, acelerei, até que nem lembrei que estava no fim. Bom, lamento a interrupção, mas a ideia é ter espaço para que a gente possa falar de casos de eventos extremos, medidos, mensurados, praticamente diariamente no sul do Brasil, e a conexão importante que a gente tem com o que nós fazemos no Brasil ou na América do Sul, até a região polar antártica. Obrigado. Obrigado, professor Aquino. Agora partimos para as perguntas, e a diretora Cecília vai organizar e coordenar as perguntas do pessoal que está presencialmente, e depois vamos partir para o chat. Já temos o senhor. A gente gostaria que vocês, à medida que vocês forem iniciar a fala, se identificarem, por favor. Bom dia a todos. Na realidade, as minhas perguntas, não haver perda de tempo, diz respeito, em primeiro lugar, aos rios voadores, que foram estabelecidos, né, pela equipe do professor Nobre. E quanto ao desmatamento acelerado de todos os biomas, especialmente da Amazônia, influiu, além do que está acontecendo a nível global, com todo o planeta, com todo o aquecimento, conforme destacou o professor Aquino aqui. Então, eu me preocupo muito, porque a visão de todo, né, da agricultura que se expande, depende da água. Já avança nos rios subterrâneos, né, nas reservas subterrâneas, e isso para o planeta e para a população viva, não vou dizer nem só humana, viva, é muito importante. Eu teria mais perguntas, mas vou ficar com essa. Obrigada. Obrigada. Mais uma. Bom dia, Silvia Marcusso, jornalista ambiental. Eu tenho duas perguntas. Uma é que há um tempo atrás, também uma videoconferência com um físico, o Aroucha, não, como é que é? Eu esqueci o sobrenome dele agora. O fato é o seguinte, é que eu perguntei para ele o quanto os currículos, as universidades, as escolas estariam
por dentro dessa situação e trariam essas questões para o ensino. Como o Simpro é um sindicato de escolas particulares, por exemplo, na faculdade de arquitetura, na faculdade de engenharia, os cálculos hoje que são feitos nas edificações levam em consideração um clima que não existe mais, que está em mudança. Então, se o professor Carlos Nobre ou se o professor Aquino tem alguma ideia do que está acontecendo, se o Ministério do Meio Ambiente, se o Ministério da Educação hoje estão considerando incluir esse contexto nas questões de ensino, porque hoje se vai ver os materiais, como é que são para encarar a mitigação e adaptação à crise climática. A minha outra pergunta é com relação à questão do que nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre e em muitos outros municípios, que é essa voracidade da especulação imobiliária e a redução da nossa arborização urbana. Por um acaso, alguns dos senhores, né, vocês têm sido procurados ou têm alguma preocupação do poder público ou dos parlamentares com relação a querer saber, se informar, porque eu quero louvar a iniciativa aqui do Simpro de ter feito este evento, chamando a atenção desse assunto. Então, eu queria saber, porque é um assunto tão importante e parece que a sociedade não tem a menor noção do que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Simone, eu sou bióloga, mas eu fiz oceanologia também em Rio Grande, faço parte da direção da AGAPAN também, e eu teria uma questão que 97% da superfície do planeta é água, principalmente mares e oceanos, né? Nós sabemos que todos os corpos hídricos no planeta produzem oxigênio através de fitoplâncton e das algas, né? E eu gostaria de saber se existe, assim, um histórico da situação do plâncton no mundo, no planeta. Qual é a situação hoje? A gente sabe, né, que todas as interferências humanas que ocorrem nos continentes, elas vão ter um impacto enorme nos ambientes públicos. Então, eu gostaria de saber sobre essa questão do fitoplâncton, a situação, a gente sabe hoje, além de todas as interferências humanas que a gente já conhece, tem a questão também do microplástico sobre o fitoplâncton, que é gravíssimo, né? Então, 60% a 70% do oxigênio do planeta é produzido principalmente pelo fitoplâncton e pelas algas verdes, né? Então, seria basicamente isso, dados históricos sobre a situação do fitoplâncton e o que está sendo feito em relação a essa questão hoje. Tá bem, temos mais uma inscrição, daqui vai se apresentar, e depois também o professor Marcos Pur quer fazer uma intervenção, e depois nós passamos para as perguntas que estão sendo feitas online. Olá. Bom, Frederico Salme, eu estou pesquisador na URGS e também atuo com o terceiro setor. Parabéns, professor Nobre, Aquino. Eu tenho uma pergunta muito pragmática, mas é de um ponto de vista político, mas num sentido sociológico, não no sentido partidário. Massa de dados científicos a gente já tem há mais de 30 anos. Acordo de Paris, acho que foi muito bem citado aqui, desde 2015 e hoje a gente continua com o aquecimento em aceleração. Me parece que os acordos não estão sendo cumpridos entre as partes, falando de modo internacional. Então, a pergunta para vocês dois é, na visão de vocês, quais estratégias seriam efetivamente eficazes para serem implementadas num curto prazo, para além das já previstas que não funcionam? Então, é muito uma pergunta pragmática para a gente estressar um pouco e pensar um pouquinho fora da caixa, porque me chama muita atenção que as causas são antrópicas. Para um sociólogo, as causas têm outro nome, vamos chamar de capitalismo, neoliberalismo, neoextrativismo, a lista é enorme. Então, deixo a pergunta para vocês, uma pergunta provocação, para ver o que eu, enquanto sociólogo, posso também propor como políticas climáticas, efetivamente disruptivas nesse sentido, ou políticas climáticas extremas, se é que é possível. Olá. Então, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva ao professor Nobre.
acho que é muito importante que a gente tenha uma compreensão mais clara, mais objetiva em relação a essa questão do mercado de carbono. Como é que funciona isso? O senhor fez uma referência a preços de tonelada de carbono na Europa, aqui e tal. Como é que funciona isso aí e como as políticas de recuperação ambiental poderão beneficiar o país em termos de mercado, de comercialização no mercado de carbono? Vamos, então, começar pelo Carlos Nobre, né? Se quer destacar algumas ou falar de todas, Carlos Nobre, e deixar outras para o Aquino, ou fazer uma referência rápida a todas, para que as perguntas possam ser elucidadas. Carlos Nobre, com a palavra. Sim, eu vou muito rapidamente mencionar algumas respostas e passo para o Aquino depois, que ele pode falar bastante de várias outras. Começando da última, de fato, lá atrás, mais de 20 anos atrás, lá em Chicago, foi criado o mercado de carbono voluntário, né? Um mercado que era absolutamente voluntário, e o preço era muito baixo lá atrás. Projetos, por exemplo, quando se começou a tentar vender projetos de restauração florestal na América do Sul, em outros lugares, estava 2, depois subiu para $5 por tonelada. Como eu falei, hoje já adquiriu $20 no mercado voluntário. Mas aí a União Europeia fez um marco legal, uma lei que exige uma redução de emissões e, ao mesmo tempo, os que não conseguem reduzir muito as emissões, os vários setores de combustíveis fósseis, de aço, de cimento, de indústrias, etc., eles vão e podem comprar créditos no mercado de carbono, daqueles que conseguiram reduzir. E aí foi um marco legal, €80, quase $100, entende? Então, isso foi uma lei. O Brasil agora, no Congresso, como você sabe, está discutindo um marco legal, fazer um mercado de carbono governamental, e aí, se isso ser aprovado, esse marco legal estabelece valores. Então, a gente precisa ver para que lado vai. Essa questão está em aberto, em muita discussão, mas é possível ter um mercado de acordos, marcos legais, como tem na Europa, o Brasil vai ter, eu espero, em breve, mas também, junto com isso, o mercado voluntário. Então, essa é um pouco a resposta à sua pergunta. Eu vou deixar o Aquino responder sobre as algas dos oceanos, a importância que elas têm e para a remoção do gás carbônico. Eu faço só um comentário dos fios voadores. De fato, é muito importante. Os fios voadores, o fluxo de vapor d'água é uma quantidade gigantesca, em média, 200 mil metros cúbicos por segundo. A vazão do Rio Amazonas é 210 mil metros cúbicos por segundo. Os rios voadores que exportam a umidade para fora da Amazônia, para os Andes, para o Cerrado, que chega no sul, uma parte chega no sudeste, é um enorme valor. É tudo a ver com a reciclagem da água pela floresta. Tem também um pouquinho dos rios voadores, a evaporação da água do Pantanal. Infelizmente, como vocês sabem, está diminuindo a área coberta por água do Pantanal nos últimos 30 anos, com um risco muito grande. Então, tem um risco muito grande de diminuir o fluxo. Com isso, vai mudar a estação chuvosa no Rio Grande do Sul. Ela vai ser... Hoje, a estação chuvosa no Rio Grande do Sul, ela chove o ano todo. Não é como, por exemplo, no Cerrado, que você tem 6 meses de pouca chuva, às vezes 4 meses sem nenhuma gota. Com a diminuição dos rios voadores, a estação chuvosa no Rio Grande do Sul vai ter, durante os meses de julho, agosto, setembro, vai dar uma grande diminuída. E também, se a gente pegar a Mata Atlântica que tem no oeste, ali do Paraná, subtropical, ali na Foz do Iguaçu, ali, com a diminuição dos rios voadores, diminui a chuva ali e não mantém mais a Mata Atlântica.
O reflorestamento urbano, sem a menor dúvida, diminui muito as árvores no ambiente urbano, que tem pouquíssimo no Brasil, elas retêm os poluentes, elas, logicamente, retiram gás carbônico da atmosfera, elas diminuem muito a temperatura, pode diminuir vários graus a temperatura. Então, isso é essencial. O Brasil é atrasadíssimo em reflorestamento urbano. Não há a menor dúvida que precisaria muito trazer o risco climático, a emergência climática, toda essa questão, mudanças climáticas em todos os níveis, global, regional, desmatamento urbano, para ensino até ensino médio. O ensino médio, isso é muito pouco ainda no Brasil. Vocês aí dessa associação certamente têm maneiras aí de ver como acelerar muito o ensino de todos os riscos que o planeta corre, começando, se possível, até no ensino fundamental, mas certamente a partir do ensino médio. E de fato, acordos não estão funcionando, é uma pena. Os países estão com metas, muitos países admitem, o Brasil também, essa meta de reduzir 50% das emissões até 2030, zerar antes de 2050, mas não estão avançando. Por exemplo, o subsídio para a indústria fóssil no mundo são trilhões de dólares, muito mais do que dos incentivos, dos financiamentos para as energias renováveis. 70% das emissões globais queima de combustíveis fósseis. Então, essa está sendo um enorme desafio e não está indo muito bem. Para a gente reduzir as emissões rapidamente, precisa zerar esses subsídios para a indústria fóssil, precisaria, de fato, não mais explorar nada, tem que continuar explorando onde tem minas de carvão, poços de petróleo, gás natural, só explorando um pouco e mais uma rápida redução. Hoje, eu finalizo com isso, todos nós sabemos, o Brasil tem um dos menores índices de custo de energia renovável, energia solar, energia eólica, ela já é 1/3 do preço da eletricidade da termoelétrica a gás natural. Então, esse é o grande potencial, economicamente já foi resolvido, tecnologicamente já está sendo muito resolvido, e agora vem o hidrogênio verde que vai explodir no mundo. Então, esse é o caminho, mas, infelizmente, nós não estamos indo na velocidade necessária para reduzir o risco da emergência climática. Obrigado, Carlos. Passamos a palavra para o professor Aquino. Tentando ser bastante efetivo nas respostas, né? E aproveitando a carona, né, das informações que o professor Nobre nos já deixou, sem dúvida, o Acordo de Paris, as nossas estratégias, né, coletivas, públicas, etc., estão muito aquém do que a gente deveria para enfrentar a atual emergência climática. Eu sempre uso como uma referência que as 17 ODS é o meu primeiro ponto de partida para um diálogo, para um planejamento, para um legislador, para um diretor de escola, para um reitor de uma universidade, ou para um centro de pesquisa, ou para uma indústria, e etc. O Brasil perseguir o desmatamento zero é eficaz para uma agenda nacional e para uma agenda global, né? E o Brasil pode lucrar muito com isso. O desperdício de alimento, é incrível o que nós perdemos de energia, de esforço, e ainda emitimos combustível fóssil, seja pelo transporte, pelo armazenamento, etc. Então, parece que nós estamos falando de um fome zero, não estou falando de questões políticas, vou seguir o mesmo raciocínio, né, do professor Frederico, mas é isso, o desperdício de alimento, desmatamento zero no Brasil, as 17 ODS e as cidades verdes, né? Cada metro quadrado de área verde em uma cidade é um impacto tremendo na qualidade do ar, na qualidade de vida. As cidades não são mais ambientes humanos, eles são desumanos, elas são ruidosas, elas são poluídas, as cidades nos matam. As cidades não estão sendo feitas para a humanidade, não vou dar nenhum endereço de nenhuma cidade, de modo geral, é isso que está acontecendo, né? Então, essa é a minha visão como um geógrafo, né? Então, eu preciso prestar muita atenção que o enfrentamento da mudança climática interage com toda a atuação diária de todo e qualquer cidadão.
onde ele compra, o que ele compra, como ele mede, como ele se move, o que ele sonha, o que ele planeja, como ele inspira ou se inspira e ainda por cima elege lá, por exemplo, o seu tomador de decisão, seja no município, a nação. Tá? E isso, claro, tem uma complexidade enorme quando eu penso diferentes culturas, economias, visões de mundo, que é a realidade do planeta. Né? Então, a humanidade se colocou na beira de um abismo. Tá? Lamentavelmente, é isso que eu vejo, melhor dizendo. Tá? Bom, sem dúvida, os oceanos são vitais para o sistema, graças aos oceanos a vida floresceu e saiu dos oceanos e ocupou os continentes e por aí vai. Mas, como eu citei, a camada de ozônio ela é letal a tecidos vivos, em especial zooplâncton e fitoplâncton marinho. Então, o problema do ozônio é global e, geralmente, ele se destaca pelo buraco da camada de ozônio no hemisfério sul, onde a gente tem o Oceano Austral, que é um dos grandes controladores da circulação interoceânica do planeta Terra. Então, quando a gente pensa planeta Terra em balanço de energia ou por ar ou por água, a gente lembra do Oceano Austral, né? Então, de fato, a década do oceano está aí, chamando a atenção que toda a nossa ação nas cidades, que a gente vai jogar alguma coisa que vai pelo córrego e vai terminar no oceano, precisa ser levado a sério, né? Tenho que destacar que nós enfrentamos algo novo, que são as ondas de calor oceânicas. Né? Então, todos os oceanos nesses últimos anos, em especial 2023, então Atlântico, Pacífico, Índico, etc., passam por ondas de calor, e as ondas de calor destroem e limitam a biodiversidade, que limita a absorção de CO2, que limita a devolução de oxigênio. Bom, nós conseguimos estragar, condenar 70% da superfície da Terra só pensando sobre oceanos, né? Os nossos currículos acadêmicos estão sendo forçados a mudar, uma por iniciativa dos próprios professores. A gente vê que o mundo e a ciência estão avançando e a gente força essa mudança. Mas o Brasil tem, e provavelmente, fortemente agora, vai voltar a insistir em políticas de combate à mudança climática e agenda ambiental que realmente favoreça a fiscalização, o planejamento, a implementação, etc. E isso, claro, força currículos acadêmicos de todas as áreas do conhecimento, né, a falar por isso. Eu sempre destaco que, no início, quando eu aprendi clima, geografia física do planeta, a gente entendia que isso era só de uma área dura, e hoje em dia, se a gente não interagir muito melhor ainda com as ciências, com as humanidades, o enfrentamento da mudança climática ou da emergência climática não será vencido. Então, o ambiente urbano precisa ser urgentemente revisto. Os cenários do IPCC já apontavam, talvez até subestimando, mas sem dúvida, o que nós forçamos de desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no Pampa, isso tem mexido, Mata Atlântica, inclusive, mexido com a circulação hídrica da América do Sul e, por consequência, com os rios voadores. Então, a gente vem detectando uma dificuldade de contribuição de rios voadores para alguns períodos, alguns eventos, com variabilidade natural ou não pelo Brasil, então, deixando a estiagem mais severa e assim por diante. Durante os últimos 3 anos, por conta de laninha, por conta de desmatamento e por conta de um planeta quente, a estiagem que nós vivemos entre o Paraguai, sul do Chile, o sul, Cabo de Hornos, estava em onda de calor e seca extrema, com perda na agricultura, na pecuária, assim por diante. Então, era de norte a sul esse efeito na América do Sul. E, claro, dependemos dos rios voadores. E entendemos, e aí a gente está indo para uma fronteira de conhecimento, que eu vou dizer, né, assim, do meu ponto de vista de trabalho, em que a chuva no sul do Brasil, nesse momento, caminha para aumento, especialmente em eventos extremos, infelizmente concentrada. Então, a gente está conseguindo tirar água pelos rios voadores em eventos em que o centro-oeste está extremamente seco, extremamente necessitado, e essa água abastece os sistemas convectivos mais vigorosos que nós conhecemos, isto é, tornamos os eventos extremos mais extremos e os desastres mais intensos. Então, todos os exemplos
deste ano de ciclones tropicais, 16 mortes, por exemplo, no início do primeiro semestre desse ano no Rio Grande do Sul, está associado a um sistema frontal, um ciclone extratropical, com grande umidade de uma onda de calor do Atlântico Sul, abastecendo as encostas advertentes, por exemplo, ali do vale da região de Caraá e o Três Forquilhas. Acho que eu respondi. Então, 3 perguntas ainda pelo chat. Vou ainda abusar um pouquinho da paciência do professor Carlos Nobre e do professor Aquino. O colega Erlon, diretor do Simpro, fará, então, as 3 questões que estão no chat. Professor Erlon? Agora até já entraram mais algumas perguntas, mas pelo adiantado do horário, né, algumas já foram respondidas enquanto a gente estava offline. Então, primeiro do Paulo Renato Menezes, o professor Francisco, o buraco na camada de ozônio ainda eventualmente alcança o Rio Grande do Sul, como acontecia antes do banimento do CFC? Essa é uma pergunta. Depois, para o professor Nobre, só um instante, tem muitas felicitações aqui, o pessoal agradeceu muito. Só um minutinho. Quando a gente ficou offline, a gente perdeu algumas perguntas. Do Felisberto Seabra Luizzi, para o professor Nobre, qual o impacto do adensamento das cidades? Depois, para o professor Nobre também, o professor Douglas perguntou como o Acordo de Paris pode contribuir para a diminuição da emissão de gases poluentes. As metas de despoluição serão atingidas? Certo, acho que tem bastante comentários depois, tá? E todos agradecendo e dando parabéns aos professores. Muito bem. Não. Não botou destinatário nessa pergunta. Aí ele perguntou como está o aquífero Guarani. Muito bem. Então, 3 minutinhos, 4 minutinhos para os professores Carlos Nobre e Aquino fazer uma referência a essas perguntas. Carlos Nobre. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário, só um que o Aquino comentou, mas eu quero adicionar. Sobre oceanos, é muito interessante, porque todo mundo fala, não, os oceanos estão fazendo um belíssimo trabalho, removem 23% de todo o gás carbônico que a gente lança na atmosfera, que maravilha, as florestas removem 33%, isso aí é um belíssimo, a temperatura já teria passado de 2 graus se não fosse essa remoção, só que tem um problema com os oceanos, ainda que os fitoplânctons, as algas estão removendo esse gás carbônico, lançando oxigênio, mas o gás carbônico dissolvido no oceano, ele aumenta a acidez dos oceanos. E se você chegar no final do século com o aumento da acidez, tem várias formas de carbonato de cálcio que não formarão, que são a parte do esqueleto. Então, 40% dos vertebrados do oceano vão desaparecer, porque eles não formarão mais, não terão mais maneiras de formar os seus esqueletos. Então, é importante dizer, esse belíssimo serviço ecossistêmico dos oceanos, mas tem um enorme risco de aumentar a quantidade de gás carbônico dissolvido nos oceanos. Bom, depois, o impacto do adensamento das cidades, sem dúvida, é o que eu falei, já respondi. As cidades, no sentido da ilha de calor urbana, é muito grave. É muito grave, porque você, como também o Aquino falou, esse adensamento, essa ilha de calor urbana faz com que fenômenos de chuvas convectivas sejam muito intensos. Então, você tem um fenômeno global, os rios voadores trazendo mais umidade, e você tem aquele aquecimento das ilhas de calor urbana, isso faz os fenômenos extremos serem ainda maiores. Então, também, essa é a questão que a gente já falou aqui, quão importante é o reflorestamento verde urbano, né? Reduz poluição, diminui a temperatura,
aumenta a transpiração e etc. Então, equilibra muito mais o clima. E, por fim, as metas do Acordo de Paris, como eu já falei, nós não estamos indo nessas metas de redução da emissão dos gases de efeito estufa, né? Que quem perguntou chamou de despoluição. Nós estamos muito, muito longe, né? Alguns países europeus estão entrando nessa escala. Por exemplo, a Grã-Bretanha promete até 2035 já chegar a quase emissões, mais que 50% de redução. Alguns outros países europeus estão indo nessa direção. A Alemanha, por exemplo, vai parar de explorar carvão em 2035. Mas a Reino Unido também vai proibir a fabricação de veículos com motores a combustão. Então, tem indo muito, a Europa está indo um pouco, mas é muito pouco. Nós, como eu falei, nós estamos com emissões aumentando, nós estamos muito distantes de seguir as metas do Acordo de Paris, e eu tenho falado nas minhas falas e falo aqui de novo. Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou, reduzir em 50% as emissões até 2030 e zerá-las até 2050. Então, como fazer? Enorme desafio. E aí eu chamo muito a atenção por um aspecto que eu chamo consumo responsável. Como aqui não mostrou, é o ODS 12, produção sustentável, responsável, e o consumo também. Se todos os brasileiros fossem no supermercado, no frigorífico, no açougue, e pedisse o selo verde da carne, nós já reduziríamos as nossas emissões de 50%. Então, o consumo responsável e o selo verde, a carne produzida de forma sustentável, é mais produtiva, é mais lucrativa, ela reduz muito as emissões, pode até zerar, mas nós não temos, como consumidores, culturalmente, esse hábito de praticar o consumo responsável, o consumo sustentável. Paro por aqui. Obrigado, Carlos. Professor Aquino. Esse debate não tem fim, né? É muito bom. Sem dúvida, a questão das ilhas de calor, vou seguir no raciocínio que o Nobre comentou, São Paulo, mega cidade, chamou para si esse efeito de tempestades severas, raios, etc. Um estudo que nós fizemos aqui em Porto Alegre, detectamos que nas últimas 2 décadas, chuva extrema e raios ampliaram, cresceram em intensidade e em ocorrência pela conurbação, Porto Alegre a Novo Hamburgo, aproximadamente. Isso já é sentido, porque praticamente virou uma cidade só, né? Sim, o buraco da camada de ozônio, lamentavelmente, segue grande. Nós estamos hoje ao redor de 21 milhões de quilômetros quadrados, nós estamos superando o ano de 2021 e muito próximos dos recordes do buraco de camada de ozônio, infelizmente. Significa que, eu tive monitorando há uns 15, 20 dias atrás, Porto Alegre teve uma enorme redução da concentração de ozônio sobre a sua estratosfera, pela passagem, né, digamos assim, de uma bolha de ar com mínima concentração de ozônio, claro que se desprendeu da região antártica. Então, nós vamos atingir ainda uma área maior com falta de ozônio, até final de outubro, novembro, aproximadamente, e, de fato, falta ozônio na nossa primavera e no nosso verão, de modo geral, praticamente todos os anos. Tá? A gente vem recuperando a concentração média, mas muito devagar. Acho que era isso. Muito obrigado, Flávio. professor Aquino. O pessoal está insistindo, se for possível, o professor falar do aquífero Guarani. Ok, isso. Bom, não sou hidrologista, né? Mas o que nós estamos entendendo, por N outros trabalhos que acompanhamos, é que a exploração do aquífero Guarani segue a passos largos, né? Então, a todo momento em que ocorre uma estiagem, ou, no caso, 3 anos de estiagem prolongada, a Bacia do Prata, todos os países que compõem essa região, avançam cada vez mais no uso de água do aquífero Guarani. Lamentavelmente, o tempo de recuperação e recomposição do aquífero Guarani é de milênio, e o nosso uso é horário diário. Então, vai faltar água,
se a gente seguir com essa estratégia. Como o doutor Nobre disse no início, a gente precisa mudar a nossa relação com o uso do espaço no território brasileiro, vou falar assim, isso é diminuir desmatamento, partir para a agrofloresta e investir em cidades mais verdes, etc., diminuir todo esse efeito da mudança de uso e cobertura do solo, tentando mitigar para passar um pouco melhor entre 2024 e 2100. Muito bem. Então, vamos dar agora a oportunidade para uma consideração final, rápida, para o professor Carlos e para o professor Aquino. Professor Carlos, uma consideração final, por gentileza? Não, então eu só quero destacar o que eu já falei. Vamos nos tornar... O Brasil sempre foi um país em desenvolvimento, sempre olhando os países desenvolvidos, procurando seguir modelos de desenvolvimento dos países industrializados, desenvolvidos, países ricos, etc., etc. Mas nessa questão da crise climática, da emergência climática, eu acho que o Brasil tem que levar em consideração nós sermos o primeiro país de grandes emissões a zerar as emissões. Nós podemos, nós devemos, esse é um desafio que nós temos que enfrentar, e com isso o Brasil adquire uma grande liderança global, inclusive uma liderança global para essa nova sociobioeconomia. Temos a maior biodiversidade do planeta, em todos os biomas, até os pampas são o bioma gramíneo aí, com a maior biodiversidade, caatinga, cerrado, floresta, mata atlântica e floresta amazônica. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, criar uma nova bioeconomia sustentável, zerar todo o desmatamento, criar o maior projeto de restauração florestal, mais rapidamente caminhar para as energias renováveis e nos tornarmos o primeiro país para ir. Eu acho que se o Brasil atingir essa meta, inúmeros outros países vão se sentir pressionados. Um país em desenvolvimento atingiu as metas de zerar as emissões antes mesmo de países desenvolvidos. Então, eu queria colocar isso como um enorme desafio da sociedade brasileira e do setor econômico, do setor educacional. Vamos nos tornar o primeiro país a zerar as emissões. Obrigado, professor Aquino. Eu vou assinar embaixo do que o Carlos Nobre acabou de comentar. Eu acho que o Brasil tem esse potencial e muitas vezes eu desconfio, para não dizer que eu reconheço, que na agenda internacional somos pressionados para não lograrmos esse êxito, né? Então, quando uma sociedade e a política pública e a ciência e tecnologia pensam nesse caminho, isso, sem dúvida, será exitoso. Então, o Brasil tem todas essas condições de assumir papel de destaque, de liderança, para as futuras novas gerações, sem dúvida alguma. Temos ciência, tecnologia, temos cultura, temos biodiversidade, temos todas as condições de melhor enfrentar esse maior desafio que a humanidade tem. Sem dúvida, gostaria muito de agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês parte do que nós desenvolvemos na universidade, que os nossos alunos e alunas perseguem criativamente, e tentar deixar a mensagem de que pensamos a América, não é mais só o Brasil, é a América do Sul, de norte a sul, entre a Amazônia e a Antártica, é extremamente necessário, porque o clima importa. Obrigado. Mais uma vez, agradecemos muito aos panelistas, sabemos que a agenda é cheia, o professor Carlos, que voltou do Canadá ontem, hoje se dispôs a ficar 2 horas conosco aqui conversando sobre esse importante tema, professor Aquino também, agenda superlotada, mas devido à importância do tema, tirou também esse momento para vir presencialmente aqui e estar conosco falando sobre eventos climáticos extremos. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço a presença dos diretores, professores, estudantes, jornalistas, e mencionando o nome da professora Juliele e do professor Guilherme, que diretamente da Universidade Federal de Maceió, que participaram do evento. Então, eu parabenizo e desejo um bom final de semana para todos. Um abraço e vamos curtir um pouquinho o final de semana, que os professores precisam também do descanso. Abraço a todos. Abraços! Valeu! Abraços! Viva a Parabéns. Amazônia! Viva o Brasil! Valeu! Tchau! Excelente.
Não ao marco temporal. Não, marco temporal. Território indígena são os mais preservados da Amazônia, são os que menos devastados. Isso é uma preciosidade. Se não fosse território indígena, a Amazônia estaria muito mais devastada.